Olá, muito bom dia, graça e paz a todos. Espero que tenham tido um domingo de bênção. Hoje é segunda-feira e nós estamos então iniciando a nossa semana útil, digamos assim. Hoje é segundo dia da semana, quando voltamos às nossas atividades, não é? Principalmente aqueles que têm os seus afazeres. E é muito bom. Tivemos ontem um culto abençoado, graças a Deus. Estive em Lisboa a participar de alguns cultos ali, juntamente com outros irmãos, conhecendo ali um pouco as igrejas de queridos irmãos que temos naquela cidade. Mas hoje eu gostava de partilhar com cada um de vocês, primeiro desejando que Deus abençoe grandemente a segunda-feira de vocês e que Ele enche o coração de esperança e de alegria. E para isso eu gostava de compartilhar com cada um de vocês uma passagem que está no livro de João, capítulo 20, e eu vou ler dois versículos, vou ler três versículos, o 19 ao 21, que diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Paz seja convosco. Aqui, João narra o momento após a ressurreição de Jesus. Jesus havia sido entregue, havia morrido na cruz e já havia ressuscitado. Já havia, inclusive, aparecido a algumas mulheres e algumas outras pessoas, e agora ele se coloca ali no meio dos discípulos. Aqui, inclusive, João faz um relato importante, né, que diz que as portas estavam as casas estavam com as suas portas trancadas, ou seja, Jesus se coloca no meio deles. E mostra aqui a forma como o ser humano, a humanidade, ela responde em determinados momentos a questões sobre perigos, né? Como que ela responde quando estão sendo acuadas, quando estão sendo perseguidas. Então eles estavam ali trancados, diz a palavra do Senhor, porque eles tinham medo que aquele grupo de judeus que havia também permitido a crucificação de Jesus, crucificado Jesus, pudesse persegui-los agora porque eles eram discípulos de Jesus. O que eu gostava de transmitir aos queridos é que a nossa vida é assim, nossa vida é cheia de temores. Infelizmente, o pecado trouxe como carga, juntamente com o pecado, trouxe a morte, mas juntamente com a morte trouxe várias limitações ao homem. O homem passa também a sentir dores, o homem passa a sentir tristeza, o homem, inclusive, passa a sentir medo. Essa é inclusive, uma das primeiras expressões quando Deus procura pelo homem ali no Jardim do Éden, e ele diz que se escondeu porque teve medo. Uma expressão que ele não existia, que não sabia, não tinha essa expressão. Mas agora, nós muitas vezes nos sentimos assim, com medos de uma série de coisas. Sentimos medo por causa de uma enfermidade que nos causa dor e incertezas. Sentimos medo pelas incertezas ou instabilidades políticas, econômicas e sociais. Sentimos medo por não sabermos o que será das nossas vidas ou dos nossos filhos, dos nossos netos. Sentimos vários tipos de medos e eles estão sempre ligados em decorrência de algo incerto, não é? Geralmente sentimos medo por não sabermos o que acontecerá. Mas o que Cristo nos transmite aqui através da palavra é que Ele se coloca no nosso meio. É tão bom quando nós cristãos, quando nós discípulos de Jesus, podemos ter esta clara convicção de Jesus estar conosco, independente da situação em que vivemos. Ele disse aos seus discípulos, antes da sua ascensão aos céus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa aos discípulos de Jesus, é a promessa àqueles que seguem Jesus,
aqueles que conhecem a Jesus, que têm intimidade com Jesus, ele se coloca diante de nós. Quando nos reunimos para cultuar a Deus, para glorificar o Senhor, ele está sempre no meio de nós. E este é um conforto que pode, inclusive, superar o medo que nós sentimos. Ao termos medo por alguma questão, ao reagirmos com medo por alguma situação, nós devemos trazer à nossa mente palavras confortadoras como esta: eu estarei convosco, aonde você estiver, no momento de dor que você estiver, ali no leito da enfermidade, no leito da morte, eu estarei convosco. Cristo está conosco, ele não nos desampara. Você está a começar uma semana e talvez você tenha várias questões que têm entristecido o seu coração, que têm deixado receosa pela situação, quer seja por motivos profissionais, quer seja por motivos de regulamentação de documentos, quer seja por motivos de saúde. Eu quero dizer a você neste dia, nesta manhã, que Deus está convosco. Deus está convosco. E Ele quer nos transmitir algo que nos traz descanso. Ele diz: a paz seja convosco. O próprio Cristo que está conosco também nos derrama paz, nos derrama tranquilidade, nos derrama esperança. A mensagem que eu quero transmitir então hoje é esta: busque no Senhor a sua paz. Independente das situações que você possa estar a passar ou a viver, busque no Senhor a sua paz. Perceba, sinta a presença de Deus entre você. Coloque no Senhor a situação que você tem vivido. Coloque no Senhor a sua vida e deixe que o Senhor transmita essa paz que Ele nos quer entregar. Desejo a todos uma semana abençoada. Continuo a pedir-vos que mande os seus pedidos de orações, mande as suas dúvidas, coloque aqui nos comentários perguntas que você queira fazer. E nós, em breve, assim que atingirmos o nosso objetivo de 1000 inscritos, vamos iniciar um novo programa de perguntas e respostas de uma maneira um pouco diferente do que talvez você tenha visto na internet. Desejo a você uma semana abençoada. Volto a pedir, compartilhe, deixe um gosto, deixe um comentário e que Deus derrame paz no seu coração. Até amanhã, pelas 7 horas, se assim Deus permitir. Até lá. Com licença.